Ora, muito bem-vindos a este Web Talk, promovido pelo escritório de advogados SRS, para discutir um tema que é hoje muito premente num contexto de Covid-19 e de necessidade de apurar esta reativação da economia. Estamos aqui, neste Web Talk, para discutir precisamente controlar as pessoas em tempo de pós-emergência, as novas apps ao serviço do Estado e dos Estados. Também em Portugal este tema já está a ser discutido e temos aqui para discutir connosco esta discussão, esta oportunidade de discussão, o José Luís Moreira da Silva, que é partner da SRS. Bem-vindo, José Luís. O Luís Neto Galvão, também é partner da SRS. Mais uma vez, bem-vindo, Luís. E o Peter Vilactes, empresário, CEO da Ovion Capital e também promotor de uma empresa que está precisamente a desenvolver estes projetos, estas apps, Tracing Apps, como se chamam, e é precisamente pelo Peter Vilactes que eu vou começar para convidá-lo a explicar-nos o que é o projeto Odisseus e o que é que estão a fazer. Então eu começo por agradecer ao ECO, começo por agradecer ao SRS este convite e começo logo por lhe dizer, isto não são apps ao serviço do Estado, isto são apps ao serviço do cidadão. Acontece que todas estas aplicações que controlam dados têm, infelizmente, antecedentes muitíssimo negativos. E eu estou a falar da Cambridge Analytica, eu estou a falar do Facebook. Isto são todos incidentes muitíssimo negativos, atentados à liberdade das pessoas, aos direitos pessoais das pessoas, à sua privacidade, e que tornam a luta muitíssimo mais difícil agora para conseguirmos instituir estes benefícios. Eu comecei neste projeto... Eu comecei neste projeto há 35 anos, porque fui programador durante 10 anos, depois tive 35 anos de vida, começando aí 35 anos de vida na indústria farmacêutica, portanto tinha uma ideia muito clara dos problemas e de como é que eles se resolvem. Começando com os problemas, nós temos a coisa mais desperdiçada em saúde hoje em dia são os dados de saúde. E, portanto, não vou me alongar mais nisso, porque acho que toda a gente vai aceitar. Todas as nossas análises clínicas, a ineficiência que é um ensaio clínico, a dificuldade de descobrirmos se a hidroxicloroquina funciona, se não funciona, tudo isto é porque nós não temos um sistema organizado de dados de saúde. E se tivéssemos, podíamos estar já a fazer este contact tracing, detectar se as pessoas que estão ao pé de mim se estão infectadas, eu depois receber uma mensagem. Como é que isto começa? Isto começa, olha, o ponto de partida são estes conhecimentos, esta realização do problema e de como ele se resolve, mas sobretudo do Regulamento Geral de Proteção de Dados, para mim é a lei mais importante da União Europeia desde o Tratado de Roma. O RGPD é um diploma legal de uma qualidade absolutamente extraordinária, porque diz a mim, como operador de dados, como empresário, como é que nós podemos fazer isto a proteger os direitos do cidadão, e foi isso que nós fizemos. Nós procuramos responder a 3 perguntas essenciais. Como é que nós podemos criar novo conhecimento científico a partir de processamento em larga escala de dados de saúde anonimizados? Primeira questão. Segunda questão. Como é que conseguimos reconciliar o direito à saúde com o direito à privacidade? Isso, António, era exatamente a pergunta que me estava a fazer antes do princípio do programa. Se nós conseguimos... Por favor, repita a pergunta. É a pergunta crítica que assusta muita gente. Como é que isso é possível? Sim, senhor. Existe hoje em dia, isto não é fácil de explicar, mas eu vou tentar fazê-lo da forma mais simples que possa, sistemas de criptografia que permitem que dentro da minha aplicação no meu telemóvel seja gerado um identificador anónimo, que é só conhecido por mim. E se eu resolvo transmiti-lo a outra pessoa, ele é transmitido com uma chave de encriptação que faz com que a outra pessoa, chame-lhe Estado, chame-lhe Direção-Geral da Saúde, chame-lhe Mediceus, não consiga perceber sequer qual foi o identificador anónimo gerado pelo telemóvel.
A partir daí, se eu estou numa sala com mais 3 pessoas e todas têm a mesma aplicação no seu telemóvel, nós conseguimos, as aplicações conseguem detectar a presença dos outros 3 e trocam identificador anónimo umas com as outras e armazenam. Uns dias mais tarde, uma dessas pessoas está doente e assinala na aplicação: estou doente, tenho Covid-19. A partir daí, o telemóvel avisa um servidor central os identificadores anónimos com quem eu estive em contacto nos últimos 14 dias. E esse servidor central fica à espera de ser contactado pela aplicação das outras 3 pessoas. A aplicação das 3 pessoas está programada para ir falar sempre com o servidor, saber se há notícias. Olha, há notícias. O senhor número 1 está doente. Está aqui a lista de todos os identificadores anónimos das pessoas com quem ele esteve em contacto. Manda-lhes uma mensagem a pedir para falar para a linha de saúde 24. Ora, aí está. É preservada a autodeterminação das pessoas, ligam para a linha de saúde 24 se quiserem ou se não quiserem, e ninguém sabe o nome de ninguém. É um bom ponto de partida para a nossa discussão. Zé Luís Moreira da Silva, isto é assim tão simples e, desde logo, qual é o enquadramento jurídico para se poder avançar para estas soluções de contact tracing? Muito obrigado. Obrigado, António, por estar aqui a fazer esta moderação. É sempre ótimo tê-lo aí desse lado. E o Peter também, e o meu colega Luís. Estas questões tecnicamente parecem muito simples, mas levantam enormíssimos problemas jurídico-constitucionais. A questão da reserva da intimidade da vida privada é algo que se vem a discutir desde, pelo menos, dizem os autores, 1834, nos Estados Unidos, quando pela primeira vez foi levantada esta questão e a impossibilidade de poder-se aceder, do Estado poder aceder a dados da vida privada das pessoas. O let alone, let him be alone, deixar a pessoa a si própria, sem intromissão dos poderes públicos na sua intimidade da vida privada. E por isso, desde então, tem vindo a ser construído uma defesa do cidadão relativamente ao poder público. Esta aplicação, que tecnicamente parece muito eficaz, e aliás que tem vindo já a ser utilizada nesta pandemia na China, desde logo, mas na Coreia do Sul, em Singapura, no Japão, e agora já anunciado em alguns países da Europa, tem levantado inúmeras questões. Em Portugal, a nossa Constituição prevê a defesa da reserva da intimidade da vida privada e, em especial, a reserva da proteção dos seus dados informáticos, nos artigos 26 da Constituição e 35 da Constituição. E por isso aqui o que se passa é muito simples. Há aqui um confronto possível de interesses jurídicos a proteger. O interesse individual do cidadão, à sua intimidade, à proteção dos seus direitos existenciais, dos seus direitos fundamentais, que alguns mesmo defendem que são o direito à vida, estão integrados no conceito do direito à vida, mas também, por outro lado, pode estar aqui em causa o direito à coletividade. Há aqui um interesse público fundamental à proteção da coletividade perante uma pandemia. E por isso aqui há que ponderar no confronto estes direitos individuais e estes direitos coletivos e verificar em que medida é que um pode ceder a alguma coisa relativamente ao outro e vice-versa. E por isso aqui a questão que se pode colocar é em que medida é que pode ser restringido este direito fundamental à sua intimidade da vida privada, aos seus dados informáticos, para proteção de um bem maior. A jurisprudência e os autores vêm defendendo que é possível admitir algumas restrições. O princípio fundamental que tem sido admitido e que a própria Constituição, no artigo 35, prevê,
é o consentimento do próprio. Ou seja, um ato de vontade. Se o próprio admitir essa intrusão, se aceitar essa intrusão, se praticar um ato favorável à disponibilização dos seus dados pessoais, será, por isso, lícita essa intervenção. Agora, só pode ser, obviamente, na medida da vontade. E, por isso, se ele autorizou a utilização dos dados para um determinado objetivo, para um determinado fim, não podem esses dados depois serem utilizados para outros fins diferentes daqueles que foram autorizados pelo próprio. Por isso há aqui logo esta também limitação. E é isso que nós aqui vamos ter em presença. É uma vontade que tem que ser expressa do próprio na possibilidade de utilização dos seus dados para a defesa do bem maior do bem coletivo. O problema, até aqui, não parece grande. Se houver vontade do próprio, o próprio, no fundo, permite essa utilização. Mas vamos dar aqui um salto imediato, que aquilo que o Peter disse, e bem, precisa de 2 atos de vontade fundamentais. Um primeiro, que o próprio admita que os seus dados possam ser utilizados. O segundo, como isto depende de um smartphone, que a pessoa esteja com o smartphone ativo no seu bolso sempre que se encontrar com outras pessoas. Ora, é possível que isto não suceda. Primeiro, que não haja vontade na disponibilização dos bens e que algumas pessoas não disponibilizem, não façam um ato de vontade e permitam essa disponibilização. E segundo, mesmo que o tenham feito, que em algum momento das suas deslocações não utilizem o seu smartphone no bolso, de forma a que possa ser transmitido esse seu localizador, esse seu tracing para os seus contactos com, eventualmente, pessoas infectadas. Terceiro ainda, como disse o Peter e bem, é preciso ainda outro terceiro ato de vontade, que é comunicar a essa base de dados que tem Covid-19 em algum momento, para que possa ser disponibilizado toda a informação de contacto com todas as pessoas com quem ele esteve nos últimos 14 dias. Por isso há aqui vários motivos de vontade que têm que ser preenchidos. E o problema que se vai colocar é este. O que é que o Estado pode fazer quando não há uma receptividade das pessoas na utilização destes mecanismos? Primeiro, não dão uma maioria grande, ou pelo menos algumas pessoas não dão essa vontade. Segundo, mesmo que tenham dado, não utilizam o smartphone. Terceiro, mesmo que utilizem o smartphone, não comunicam que têm o Covid-19. E aqui entra o Estado. Diga, António. Queria chamar também o Luís Neto, não se esqueça do que vai dizer, mas queria chamar o Luís Neto Galvão, porque entre esses equilíbrios que falou perante, digamos, o quadro muito bem traçado pelo Peter Vilac, o que eu gostava de perguntar ao Luís é de que forma, e partindo do pressuposto que este tipo de sistemas tem condições para avançar, que estes atos de vontade, já lá vamos também discutir isso, são aceitos, digamos assim, como é que o cidadão se pode proteger do ponto de vista jurídico para garantir que a sua privacidade é de facto mantida, tendo em conta, digamos, a troca de informação que existe. Depois de dar a sua autorização, o primeiro ato de vontade, depois de ativar o telefone, o segundo ato de vontade, depois de participar a uma base de dados a condição de Covid-19, como é que o cidadão se pode proteger, desde logo, da utilização desta informação para este fim e de alguma maneira, que a informação não é, obviamente, vendida ou utilizada com outros objetivos? Claro, sim. Olá, boa tarde. Saúdo-vos a todos, aos três, e queria dizer que não discordo, enfim, das duas intervenções anteriores. O que eu acho aqui é que era necessário, enfim, acrescentar o seguinte a este nível. É óbvio que
estes sistemas, através da utilização de aplicações, não são por si só o único remédio, a única solução. Eu acho que eles devem ser enquadrados num programa muito mais abrangente dos Estados de combate à pandemia. Podem ser um instrumento muito útil, não sem falhas, como é óbvio. Por exemplo, podemos dizer que, por exemplo, há faixas etárias que podem não utilizar ou ter maior dificuldade em utilizar smartphones e, portanto, nessa medida terem a utilização do Bluetooth mais limitada, mas eu creio que, enfim, hoje em dia temos instrumentos que protegem os cidadãos e, em particular, aquele referido pelo Peter Vilax, o RGPD, face aos Estados, enfim, face aos particulares, quando tratem dados que lhes digam respeito. E, portanto, eu acho que há formas de fazer isto, por um lado, respeitando princípios que são básicos, o princípio da minimização dos dados, ou seja, nós devemos procurar utilizar um mínimo de dados necessários. Por exemplo, até há algum tempo atrás falávamos de aplicações que utilizam dados de localização. Ora, não é necessário, por exemplo, nós sabemos a localização de uma pessoa para podermos fazer um combate eficaz à propagação do Covid-19, porque, enfim, neste momento, o que se discute essencialmente são aplicações que recolhem dados de contacto entre pessoas, mas não das circunstâncias em que esse contacto acontece, do local onde estavam, da hora onde esse contacto ocorreu. Tudo isso, digamos, é desnecessário, desde que, num determinado período de tempo anterior à detecção da contaminação daquela pessoa, nós possamos determinar, perceber, enfim, que contactos relevantes houve. E falando de contactos relevantes, aqui entra a tecnologia e entra, enfim, entram os algoritmos. Ou seja, nós, no fundo, o que se tem discutido muito têm sido sistemas mais centralizados ou mais descentralizados. Parece que há, neste momento, uma proteção para sistemas descentralizados, mas esses sistemas descentralizados significam que cada um dos utilizadores das aplicações conserva nos seus smartphones, nos seus dispositivos, informação relevante que não é enviada, ou que apenas é enviada, enfim, não em tempo real, mas uma vez por dia, e que vai permitir depois, através da aplicação de um algoritmo, identificar, no caso de contaminação, quais foram os contactos relevantes com que essa pessoa esteve nos últimos dias. Ora, este é um ponto que eu acho muito importante, no fundo, que tem que ver com a aplicação do direito à tecnologia. É essencial nós conhecermos quais são os algoritmos utilizados e haver uma transparência quanto a isso. Tem também de haver uma transparência muito grande, enfim, e com isto termino por agora, no que toca à entidade responsável pela aplicação. Em geral, o que se tem discutido serem as autoridades de saúde, portanto, a Direção-Geral de Saúde. Deve haver uma identificação clara da entidade responsável pública e deve haver uma comunicação muito clara sobre os objetivos, as finalidades para que estamos a tratar os dados, o tempo durante o qual eles são conservados enfim, quais são as medidas de segurança, entre outras informações relevantes, quais são as medidas de segurança que são aplicadas a estes dados. Portanto, esta é desde logo uma garantia que decorre do RGPD, da transparência dos tratamentos de dados. Todos os cidadãos têm o direito de conhecer, enfim, as circunstâncias essenciais, as características dos tratamentos de dados, dos dados que são os seus. E isso não é exceção neste caso. Muito bem. Peter Vilax, gostava de trazer outra vez à discussão para lhe perguntar quais são as condições de sucesso de uma ferramenta destas. O Luís falava agora de um tema que é interessante e gostava também que refletisse. Isto é uma ferramenta que vale por si, uma espécie de bala de prata, neste caso para podermos combater e ultrapassar a Covid-19, ou é uma ferramenta, digamos assim, complementar a outras? E o ponto que o Zé Luís referia também, e é outra reflexão para a sua resposta, é
há muitos atos de vontade, desde logo o consentimento. Esse é um ponto essencial, nomeadamente da sua própria proposta. Sim, senhor, boa pergunta. Antes disso, voltar às palavras do José Luís Moreira da Silva, que contrastava o bem maior com a proteção dos dados pessoais, ou que contrapunha os direitos coletivos a direitos pessoais. Se refletirmos, vamos ver que são todos dados pessoais, porque eu saber que uma pessoa está agora infectada e esteve comigo anteontem, é no meu interesse pessoal. É no meu interesse pessoal saber que ela está doente e que eu tenho que fazer qualquer coisa. Portanto, aqui já não estamos a falar dos direitos ou dos interesses da coletividade ou do bem comum. Estamos a dizer que eu instalar esta aplicação é no meu interesse. Depois, o José Luís Moreira da Silva falava também sobre dados guardados pelo Estado. O Estado não guarda aqui nenhum dados, a não ser um encriptador anónimo de uma pessoa que tem um diagnóstico positivo. Neste momento, o Estado sabe muito mais sobre a pessoa, sabe o nome e que tem um diagnóstico positivo. Com esta aplicação não vai saber nome absolutamente nenhum. Um último comentário antes de responder à sua pergunta. Mais vale feito do que perfeito. Se eu não tiver a aplicação, se eu não tiver o Bluetooth ligado, de todas as maneiras, os que o tiverem ligado, deixa Portugal, deixa o mundo melhor do que ele está neste momento. Neste momento, a enfermeira tem que perguntar, então com quem estive hoje? E com quem estive ontem? E lembra-se? Lembra-se os nomes? Olha, por acaso não faço a mínima ideia. Portanto, este sistema, mesmo que imperfeitamente instalado, será muitíssimo mais eficiente. E agora, para responder à pergunta, isto é obviamente um complemento. E porquê que este complemento é muitíssimo importante? É que quando nós abrirmos a economia e voltarmos a abrir a sociedade de novo, vamos aumentar o valor de R. R, o número de pessoas que eu sou capaz de contagiar. Com R inferior a 1, temos uma epidemia que tende para o desaparecimento. Com R superior a 1, temos uma epidemia que tende para o crescimento. Portanto, é absolutamente... Os países que tiveram mais sucesso a controlar a evolução e, sobretudo, a mortalidade de Covid-19, países como a Alemanha, são países que fizeram uma perseguição enorme às pessoas que tinham contactado com pessoas infectadas. Iam de carro, iam à casa das pessoas e tiveram um sucesso muito, muito grande. Portanto, nós, há 6 semanas, dizíamos testar. Neste momento, a nova mantra é seguir, para poder testar. Portanto, isto é uma evolução do paradigma e nós, neste momento, temos que alargar o universo das pessoas a testar, mas alargá-lo de uma forma inteligente às pessoas que podem estar têm o potencial de estar infectadas para não estar a gastar recursos em pessoas que não têm probabilidade de estarem infectadas. Peter, mas como lhe perguntava, quais são os números necessários para que uma aplicação destas, ou outras que surjam, mas uma aplicação destas possa ser eficaz? A eficácia desta aplicação cresce com o quadrado dos seus utilizadores. Portanto, isto é uma aplicação que funciona. Quanto mais pessoas estiverem a utilizá-la, melhor. Se eu estou sozinho numa sala e há mais 3 pessoas que não têm a aplicação, isto não serve absolutamente para nada, como poderá realizar. Portanto, estamos a falar de níveis de instalação da aplicação na população portuguesa e na população europeia muito elevados. Estamos a falar de pelo menos 50% da população. Porque, repare, esta aplicação não tem fins estatísticos, só um último ponto. Isto não funciona por amostragem. Isto funciona para a totalidade da população e toda a população tem que lá estar metida para isto funcionar. Zé Luís, chamo à conversa para lhe perguntar se o seguir, nós podemos ficar confiante, podemos ter confiança no Estado, nomeadamente com este RGPD, para podermos seguir a estratégia de seguir, mantendo um equilíbrio razoável nesses valores que apontavam?
Muito obrigado. Esta pandemia tem trazido um problema gravíssimo às democracias. As democracias têm que provar que são capazes de lidar com este problema melhor que as ditaduras. E por isso, esta questão dos direitos fundamentais e das restrições aos direitos fundamentais é um tema essencial. Nós vimos já, por exemplo, que com a consagração do estado de emergência pela primeira vez nesta nossa democracia, o próprio Presidente da República, no seu decreto, previa já a possibilidade de intromissão nas telecomunicações e nos dados utilizados nos nossos telemóveis. O Governo não utilizou ainda essa disponibilidade, o que é aquilo que estamos agora a falar. Aliás, mais desenvolvido do que aquilo que ainda já estava previsto no decreto do estado de emergência, nos vários decretos do estado de emergência. Aqui a questão não é dizer não é possível fazer isto em democracia. Pelo contrário, vários Estados da Europa democrática estão a enverdar por este caminho. A própria União Europeia já publicou uma orientação geral para os vários Estados-membros em democracia. Por isso, é possível. Os nossos tribunais têm entendido também que é possível. Agora, como disse o Peter Vilaxi bem, veja-se este problema. É preciso uma grande colaboração das pessoas. E o problema é isso mesmo. Como fazer com que as pessoas colaborem quando elas não colaboram. E vamos dar-vos aqui um exemplo muito claro. Vai ser dito que só é preciso a vontade das pessoas para que isto funcione. Mas depois diz-se também assim, só pode ir a um hospital quem tenha o seu smartphone ativo e com o Bluetooth a funcionar para esta aplicação. Ou seja, eu posso não ir ao hospital, eu posso não dar a minha vontade, mas nesse caso... Já lá vou. Não é? Neste caso, eu, no fundo, sou compelido, por outra forma, a aderir ao sistema. Ou, com outra forma menos radical, para eu poder ir ao totalmente proibido pelo RGPD. Isso é totalmente proibido pelo RGPD. Eu sei que é totalmente proibido, mas quantas coisas não eram proibidas pela legislação normal em vigor e que estão a ser postas em causa nesta situação de exceção da pandemia. Vamos ter atenção a isso. Pronto. Também eu podia circular livremente na cidade e no país e hoje não posso. Pronto. Por isso, mas vejamos por exemplo menos radical. Eu, para ir ao meu restaurante, a legislação diz que os restaurantes só podem abrir se os utilizadores tiverem os smartphones a funcionar. Ou seja, eu posso ter aqui formas de ser compelido. Como é que poderemos resolver isto? Isto tem formas em democracia de ser resolvido. Eu diria que, primeiro que tudo, é preciso uma lei da Assembleia da República. Não basta um governo em estado de necessidade, ao abrigo de leis estranhas como a da proteção civil e de estados de calamidade que são de duvidosa constitucionalidade para estes fins, vir restringir direitos fundamentais. É preciso uma lei da Assembleia da República. Já se viu que a Assembleia está disponível para estas medidas. E por isso eu acho que a Assembleia tem que ser o primeiro órgão constitucional a dizer que é possível, face à situação que aqui atravessamos, uma restrição do direito à intimidade da vida privada. Segundo ponto fundamental é, como disse também o Luís há bocado, a fiscalização. Não basta ser a Direção-Geral de Saúde a ser a detentora da concentração ou da centralização dos dados. Ou então, de outra forma, como o Peter também já anunciou, não esteja concentrado numa entidade pública, mas esteja descentralizado nos telemóveis dos utilizadores, como é uma das medidas técnicas possíveis. É preciso que haja, depois disto tudo, uma fiscalização. Eu acho que nós temos a entidade, é uma entidade administrativa independente, a CNPD, que possa fiscalizar a utilização deste mecanismo por parte das entidades públicas, a quem os privados se possam queixar antes dos tribunais, de forma a poder resolver algum diferente que possa aparecer, alguma má utilização, alguma disponibilização dos dados não autorizada,
no fundo, alguma violação da vontade e alguma violação da lei. Por isso, lei da Assembleia da República, fiscalização pela CNPD, parece-me essencial para o enquadramento desta medida de exceção. Luís, eu quero acrescentar um ponto a esta discussão. Está, obviamente, à vontade para fazer comentários ao que disseram o Peter Vilax e o José Luís Moreira da Silva. Mas queria acrescentar-lhe um ponto importante. Com tantas garantias, não se vai retirar a eficácia ao que se procura? Eu espero que não. Eu julgo que eu pelo menos não vejo o direito à privacidade como um entrave à realização de objetivos, enfim, de interesse público, e neste caso a saúde pública. Eu acho que é um objetivo que justifica desde logo esta nossa discussão da utilização de aplicações tecnológicas para chegar, enfim, a objetivos que são do interesse de todos. Enfim, pelo menos nisso eu acho que estamos todos de acordo. O objetivo de limitar uma pandemia, enfim, interessa a todos. Agora vamos ver como é que o fazemos. E o José Luís Moreira da Silva falava há pouco da CNPD. As autoridades de proteção de dados europeias têm discutido muito isto. E pelo facto de discutir isto desde logo nos diz que este é um tema de dados pessoais. Tem-se falado no anonimato ou não da informação. Eu creio que se a entidade que é a responsável pela aplicação é uma entidade pública, essa entidade, de alguma forma, poderá ter, enfim, acesso à identidade das pessoas e, nessa medida, o que nós... Enfim, a primeira garantia que tem que ser dada é de que não fará, porque também não necessita. Enfim, devemos preservar, de certa forma, as pessoas. As pessoas devem ser livres de aderir a este sistema, a esta aplicação, e não devem ser prejudicadas por essa adesão. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu dizia que as autoridades de proteção de dados têm discutido bastante este tema e há alguns dias atrás publicaram umas diretrizes que, no fundo, vão vincular, enfim, também a CNPD, quando se vier e se vier a pronunciar sobre uma aplicação nacional anti-Covid. Também, enfim, a esse respeito, é interessante analisarmos uma deliberação muito recente, 24 de abril, da CNPD francesa, da CNIL, que se pronuncia justamente sobre um projeto muito específico de aplicação deste tipo. Bem, e quer a CNIL, quer as autoridades de proteção de dados são muito coincidentes, enfim, nos pontos que são aqui essenciais. Por um lado, deve haver, quer dizer, todas elas acham que que o direito, e em particular o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, o RGPD, não deve ser um impedimento à existência de aplicações deste tipo. Existem fundamentos no próprio RGPD para a sua aplicação. O José Luís falava, e também o Peter, no consentimento. O próprio RGPD permite, em regra, o tratamento de dados de saúde é um tratamento proibido. Porém, o RGPD permite-o, por exemplo, neste quadro, no quadro da contenção e do combate a uma pandemia, em particular por motivos de saúde pública. O que é que nós temos que garantir aqui? Temos que garantir que os dados que são utilizados com este objetivo não são depois utilizados para outros objetivos e guardados indefinidamente pelo Estado. Portanto, esse, desde logo, é um tema de confiança, a confiança que os cidadãos têm no Estado a este nível. E eu recordo que, tendo, enfim, iniciado a sua aplicação em 2018, o RGPD tem-se levantado, enfim, algumas dúvidas e alguma suspeição sobre a capacidade do Estado fazer a aplicação daquele exigente regulamento. E, portanto, o que é importante aqui, desde logo, é que a entidade responsável por esta aplicação, a Direção-Geral de Saúde, esteja capacitada para garantir não apenas o cumprimento destas obrigações que decorrem do RGPD, destes princípios, mas também, por exemplo, em matéria de segurança da aplicação, de fiabilidade dos dados, para que não haja dúvidas sobre se alguém está ou não
infectado, porque daí decorrem consequências importantes. Portanto, deve haver uma confiança dos cidadãos na aplicação e, portanto, a Direção-Geral de Saúde, o Estado, deve, no fundo, garantir aos cidadãos que vai garantir o cumprimento escrupuloso do RGPD numa aplicação deste género. Depois, eu falava há pouco também, é importante que haja também algum acesso por parte da comunidade científica ao algoritmo que permite, que vai permitindo a identificação das pessoas em contacto e daqueles suscetíveis de estarem contaminados. É importante que haja alguma, este é um ponto tocado também ou referido pelas autoridades de proteção de dados, deve haver, digamos, um envolvimento da comunidade científica no melhoramento da aplicação anti-Covid-19. Depois também a aplicação em cada Estado-membro, além do mais, portanto, além de, parece que estamos a caminhar no sentido de alguma fragmentação, o José Luís falava numa comunicação da Comissão Europeia, essa muito no sentido de criar uma base de dados europeia. Eu acho que estamos a caminhar no sentido de alguma fragmentação e descentralização das aplicações, mas o que está aqui em causa muito é, cada uma destas aplicações estaduais vai ter de ser objeto também de uma avaliação sobre o impacto na proteção de dados. Porquê? Porque o RGPD assim o diz, quando há certo tipo de direitos das pessoas que estão a ser postos em causa de forma e restringidos de alguma forma, e neste caso estamos a falar de dados de saúde por um lado e também de dados dos contactos das pessoas, estas aplicações podem permitir, ter uma ideia muito aproximada do tipo de das relações próximas das pessoas ao longo de um período de tempo e, portanto, deve haver um controle particular. E esse controle é feito através da avaliação sobre o impacto na proteção de dados que, com toda a certeza, irá levar a uma intervenção concreta da CNPD sobre as características da aplicação que lhe for submetida. Portanto, aqui é muito importante ter isto em conta, vai haver necessariamente a necessidade da CNPD intervir. E intervir acautelando não apenas os princípios que eu referi do RGPD, mas também as questões de segurança, as questões de conservação dos dados, as questões de transparência, se aquilo que está, se as características essenciais dos tratamentos de dados que são efetuados através dessa aplicação estão a ser comunicados de forma eficaz aos cidadãos. E, em particular, também, outro tema, só para terminar, a exatidão dos dados também tem que ser, garantida no âmbito dessa avaliação. Estamos a chegar ao fim. Tenho aqui vários comentários. Vou pedir, antes de terminarmos e passarmos às notas finais, e para lá dos comentários que, obviamente, cada um de vocês poderá ainda fazer, gostava de perguntar ao Peter Vilax se a Mediceus está em condições, e quando é que está em condições de ter uma aplicação disponível para ser utilizada, logo que a legislação e logo que o enquadramento legal o permita. O que nós temos foi objeto de escrutínio por eminentes juristas do nosso país durante 6 meses, tendo emitido um parecer legal favorável. Neste momento, o sistema Mediceus cumpre com a lei comunitária e nacional e, fruto de um contrato assinado no dia 15 de janeiro com um grande operador de dados de saúde, estamos a organizar o lançamento de um projeto piloto nesse operador com pacientes, com pessoas reais que vão descarregar a aplicação Mediceus, que vão dar o seu consentimento e que vão nos dar a nós um mandato legal para nós irmos pesquisar os dados dessas pessoas, anonimizá-los, retirar todos os identificadores pessoais, guardar esses dados e devolver esses dados para a aplicação no telemóvel da pessoa. O Contact Tracing é uma de cerca de 30 funcionalidades que nós podemos oferecer e que agora demoraria cerca de 2 horas a descrever
no total. Nós já estamos em desenvolvimento informático há 15 meses, estamos muito avançados do ponto de vista do compliance regulamentar da proteção de dados, temos bons conhecimentos do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas para acabar só 2 comentários muito interessantes. Primeiro, a estes nomes, ao Dr. José Luís Marques da Silva, sobre a fiscalização do sistema. Moreira da Silva. Isto é uma grande ironia o que eu lhe vou dizer. A comunidade desafiou-nos tanto, a nós técnicos, a fazer aplicações seguras, que esta aplicação, na arquitetura que foi desenvolvida pela Google e que estamos aqui a discutir, é infiscalizável. Porque ela só pode ser fiscalizada nos telemóveis de cada pessoa e, portanto, tinha que ir a cada telemóvel para ver o que é que aquilo está a fazer. E, portanto, o que tem que fazer é auditar a aplicação, analisar a aplicação que é descarregada para todas as pessoas. Segundo comentário sobre o Luís Neto Galvão, muito interessante este comentário, sobre o algoritmo. Temos que ver se o algoritmo que nos ajuda a identificar a pessoa é válido. Luís, não. Para já, nada me ajuda a identificar a pessoa, que eu não tenho nada com que identificar a pessoa, só tenho um identificador anónimo, não tenho qualquer nome, nem hipótese de buscar um nome. O que é a questão do algoritmo? Quando eu estou na presença numa sala, eu tenho sinais de Bluetooth de várias intensidades. E, portanto, eu vou gerar imenso ruído estatístico ao longo do meu dia. E ao longo do meu dia, se eu estiver a andar pela rua, se for às compras ou se for, sobretudo, a um supermercado. Ir a um supermercado é o mais complicado, porque eu vou passar por pessoas, mas eu tenho que saber se eu tive 5 segundos em contacto com ela ou 5 minutos. E, portanto, aí sim, nem lhe chamo um algoritmo, é um bocadinho de programação que diz quais são as pessoas que eu tenho que aproveitar para a minha base de dados para comunicar um dia e quais são os dados que eu elimino porque não interessam, porque não têm bastante validade. Portanto, nenhum algoritmo vai ajudar a chegar ao nome da pessoa. E pronto. Muito bem, Pedro, acho que ficou bem expresso. Peço então a palavra para as notas finais ao José Luís Moreira da Silva e também ao Luís Neto Galvão. José Luís, pode começar. E com mute desta vez. E com mute carregado. Muito obrigado, António. Eu acho que foi muito interessante este debate e o Peter tem uma ótima aplicação que penso que vai ser muito útil. Nós só temos que enquadrar muito bem no juridicamente. E não me preocupo tanto, e a minha preocupação aqui não foi aquilo que o Peter referiu, ou seja, uma relação estritamente entre privados. A mim, o que me causa aqui alguns problemas é quando o Estado intervém, quando há aqui uma obrigatoriedade, quando há aqui uma imposição estatal, quando há aqui uma necessidade de pôr de lado a vontade e impor um comportamento. E aí é que nós temos que ter muita atenção. Porque nós bem sabemos que os privados têm controles, o Estado tem outro tipo de controles muito diferentes e nem sempre tão seguros como os dos privados, porque a responsabilização também é diferente. E por isso, quando há uma intervenção de um organismo público, nós temos que ter a certeza que ele intervém exatamente para aquela finalidade que o legislador o permitiu. E por isso, mesmo quando há vontade, tem que se assegurar que eles só fazem aquilo que podem fazer, e quando não há vontade, tem que se ter atenção, muito mais atenção, na prossecução do princípio da proporcionalidade, ou seja, de que realmente há uma ultrapassagem da vontade do consentimento para fins maiores, para fins da coletividade, mas só para esses. E isto é aquilo que implica a intervenção da Assembleia da República, a intervenção do órgão fiscalizador, de forma a que estejamos todos em democracia, mas a preservar os direitos individuais, mas também os direitos coletivos. Isso é o que para mim é o essencial.
Luís, antes de passar para si, vou permitir aqui ao Peter Vilax para fazer um último comentário, uma última nota sobre um tema que acabou por não ser tão discutido, que foi o dos certificados de imunidade e que também estão muito presentes nesta discussão. Peter. Pode desligar o mute, por favor. É altamente provável que as companhias de aviação nos exijam um certificado de imunidade Covid-19 antes de entrarmos dentro do avião. E é muito provável que o país onde nós aterramos nos exija esse certificado também. Eu acho isso muitíssimo mais discriminatório, muitíssimo mais grave para os meus direitos de cidadão, a exigência desse certificado, esse é no interesse da comunidade, esse não é no meu interesse, do que aquilo que nós estivemos a discutir na última hora. Muito bem, fica esta última nota, que fica já, que eu deixo para um novo web talk aqui sobre estes temas. Para terminar, Luís, últimas notas. Eu muito rapidamente retomava a preocupação do Zé Luís Moreira da Silva, que eu acho que é perfeitamente justificada. Eu creio que as democracias hoje têm mecanismos que garantem a proteção do cidadão face ao Estado. Neste caso em particular, eu recordava, mesmo assim, duas. Temos além dos controles parlamentares, enfim, estamos num Estado de Direito, portanto temos uma proteção face ao Estado garantida pela Constituição e a lei, mas além do mais, em particular, e dada a especificidade deste tema, nós temos também, por um lado, a CNPD, que vai fazer um controle ex ante da aplicação, mas é preciso não nos esquecermos de uma figura que é uma figura central na reforma introduzida pelo RGPD há cerca de 2 anos atrás, que é a figura do DPO, do encarregado sobre a proteção de dados. A entidade pública encarregue desta aplicação tem de ter associado à sua implementação concreta, em permanência, um encarregado sobre a proteção de dados. E esse DPO é um enviado, é alguém que deve ter um estatuto de independência e que deve garantir o cumprimento das normas pela aplicação a todo momento. E, portanto, é alguém que está em contacto e que deve estar em contacto permanente com a execução das orientações e das guidelines e das determinações que a CNPD impuser e que a lei impõe também, e que dá garantias aos cidadãos de facto que, apesar da complexidade da tecnologia, o Estado está a cumprir a lei, e as determinações em particular que decorrem do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Muito bem. Meus caros, foi um gosto estar aqui presente em meu nome, em nome do ECO. Quero agradecer à SRS Advogados ter promovido este nosso web talk. Quero, obviamente, agradecer ao Peter Vilax, e a promessa já fica de acompanharmos o trabalho da Mediceus e sobretudo, esse projeto piloto que vai adotar para percebermos como é que as coisas vão correr e, sobretudo, depois, o que o Zé Luís Moreira da Silva e o Luís Neto Galvão falaram, que é, obviamente, as condições jurídicas e as garantias necessárias para que um processo destes avance, digamos, com garantia dos direitos e das liberdades dos cidadãos. Mais uma vez, obrigado pela vossa participação. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado.